pânico. Agora, e os transtornos de ansiedade e como a ansiedade pode realmente prejudicar as pessoas no cotidiano, Paula? Certo. Ali como ele deu o exemplo da avaliação dos prestadores ali, da linha aérea e tal, essa ansiedade por desempenho. Ela é uma das mais comuns, e a ansiedade social, que é a fobia social. Né? Medo de falar em público, medo de estar sendo observado, do que as pessoas estão pensando. Mas será que isso não vem da criação dos pais? Pode ser também. Justamente porque não podia errar, não podia tirar uma nota baixa, aquela cobrança excessiva sem nenhum ganho ou nenhum fundamento, né? Simplesmente porque tinha que ser perfeito. Isso não acaba... E também porque não é natural para nós. Falar em público, ter o olhar voltado de todas as pessoas, nos olhando, nos avaliando. É algo assim que é desconfortável para todas as pessoas, mas as pessoas aprendem a lidar com isso, com mais naturalidade, assim como o Adilson, assim como você também. Não, mas eu tenho vergonha, eu não gosto de ser apresentado. Sente desconfortável. E eu nunca olho para o público em geral, porque se eu olhar para o público, ele me desvia. Se eu ver alguém conversando... E eu pego todo o local. Quando eu não estou falando... Dá aquele branco. Porque eu falei... Fica ansioso. Tô aqui falando, esse desgraçado conversando paralelamente. Aí, então, mas aí é que tá. Se você pergunta... vamos lá, vamos deixar o Rodrigo responder, Paulo. 3 contra 1, agora tá ferrado. Se eu perguntar para você, porque você é palestrante, você já falou para multidões e tal, se você dizer que tem vergonha, não é essa a questão. A ansiedade. A questão é, o que de pior pode acontecer numa palestra para você? Pior? O que de pior? Não conseguir alcançar o público. A mensagem não ser entendida. E a reação do público com relação a isso? Hoje já não dou tanta bola para a reação do público, dependendo do contexto que eu estou. Né? A palestra, eu sei, dependendo de qual for o tema que for, faculdade, qualquer âmbito possível, igreja, faculdade, ou qualquer local, assim, eu sei que vou me dar bem. Eu sei que, porque o sermão ele é estudado, ele é preparado, ele tem um preparo muito grande. Então, olha só que interessante, você está falando agora sobre isso. Qual é o teu gatilho? As pessoas não receberem a mensagem. Eu não desempenhar o que eu vim aqui para fazer. Então é de desempenho. Parece social, mas é de desempenho. Sim, mas assim, olha só, Paulo, aí vem um X da questão. Porque às vezes você vai tão animado para um evento, e o nível cultural daquele evento, você tem que descer. Senão você não vai alcançar as pessoas. Se isso de faculdade, se qualquer outro local. Né? Já me colocaram em situações assim que eu falei, o que eu vou fazer aqui? Eu fui num congresso de medicina, um monte de galera falando lá sobre doença, um monte de coisa. Falei, vamos falar sobre o sacerdócio da medicina. O médico como um ser humano. Como Jung falava. Ao tocar uma humana, seja outra uma humana. E assim, e é complicado porque você tem que ter essa percepção do público como é que está também. E avaliar ele. Eu gosto de chegar antes do evento para saber o que está acontecendo. O negócio ficar quieto, isolado, para ver como é que está a interação do público também. Porque é péssimo, né? O cara fica lendo slide lá e o pessoal lá em Júpiter. Tanto é que o último evento que eu fui para médicos, eu fiz 25 slides, li o primeiro. Mas o que é interessante aqui, que a Paula já levantou, a gente podia colocar tópicos para o corte lá depois. Né? Claro, se você for analisar aspectos fisiológicos, batimento cardíaco, sudorese e tal, todo mundo sabe disso, está lá no DSM. Agora, a Paula colocou duas questões importantes para quem desenvolve a ansiedade, que é... Repete aí, Paulo. Desempenho? A insegurança. A expectativa de desempenho e de... O outro tópico lá? Social. De social. Então, isso é importante em aspectos psicológicos. Já que a gente está aproveitando as psicólogas, vamos trabalhar sobre questões psicológicas aqui. Né? Porque as pessoas, a ansiedade, coração bate mais forte, não consigo dormir de noite, eu tenho, como a gente falou aqui, insônia, eu tenho, de repente, não consigo trabalhar corretamente, eu fico pensando. Ok, são sintomas. Agora, as pessoas precisam talvez entender, isso é uma questão bem psicológica, qual é a causa psicológica para você estar ansioso. Né? Então, assim... Os gatilhos. Exatamente. Então, assim, aí você perguntou para Paula assim, isso pode ser de uma criação? Tem uma questão psicológica que é fundamental, e eu vou perguntar para as duas aqui. Essa questão da aceitação. Quando você pergunta assim para uma pessoa, o que de pior pode acontecer numa apresentação? É as pessoas rirem da minha cara, é as pessoas
negarem o que eu tô falando, não me validarem como uma pessoa. Então é o cara fazer aquele papel de ridículo. O que está por trás de você se sentir ridículo, as pessoas rindo da sua cara, Paula e Nath? Uma insegurança. Que é aquela questão da existência pelo outro, né? De você me validar. Quando você não me valida, eu tenho a noção de não existência. Então, não se fazer existir causa uma ansiedade para aquilo que você falou como aceitação, né? Como que o pessoal vai me aceitar? E na verdade, isso não está claro para as pessoas. Você se prepara, como você falou, você faz slide, você estuda pra caramba, mas na hora você tá tão inseguro, pô, mas será que eu vou conseguir? Sim. Até porque tem dois aspectos aí. Porque a ansiedade, ela pode aparecer com pensamentos, a onda de pensamentos, a preocupação, que aí é como vai ser, será que eu vou conseguir, será que eu vou dar conta? E tem a ruminação. A ruminação, ela aparece porque daí você foca em erros do seu passado, momentos onde você teve uma experiência negativa, e aí você fica pensando, e isso te leva a generalizar que se eu errei no passado, existe uma grande chance que eu erre novamente. Pega aquela experiência ruim de não validação, de risada, de chacota, e joga como se isso fosse acontecer ali naquele exato momento. E autoestima e autossegurança contribui também, Nath? Tu acha? Uma pessoa com baixa autoestima, por exemplo, falar em público. É que o que acontece? Muito presente ali na ansiedade, principalmente na ansiedade de produtividade, de mostrar que eu sou capaz, que eu consigo. O que está muito presente são as questões de leitura mental. Eu fico preso achando que eu consigo saber o que o outro está pensando sobre mim, pensando que eu vou... se a pessoa se mexer, ou como o Rodrigo falou, eu olho pra plateia e eu fico imaginando o que eu vou ter que falar. Já teve vezes que eu precisei mudar o meu discurso porque eu olhei pra plateia e entendi o que eles esperavam. Parar pra pensar, isso é uma leitura mental. Tu não tem a garantia do que aquela pessoa tá pensando. Um risco. Exato, tu não tem como garantir que ela tá gostando ou não. Porque às vezes aquela pessoa trabalhou o dia inteiro, aquela pessoa tá cansada, não teve uma noite mal dormida e bocejou. Não tem a ver especificamente porque o teu conteúdo... Sim, não tá não é produtivo, sendo entregue ou tu não é produtivo, não tem a ver com você, tem esse mais contexto, né? Exatamente. São pensamentos mais ensimesmados, são pensamentos mais para esse campo de eu consigo saber o que o outro tá pensando sobre mim, o que o outro tá achando. É porque o evento que você vai geralmente tem um público que está ali, né? Tem uma expectativa, tem um contexto daquele público, se é uma empresa, se é um local eclesiástico, se é uma universidade, só que para quem é palestrante e acostumado, né, pode dar tudo errado. O improviso é a melhor coisa de todas. Então esse contextualizar... Só que o ansioso não é nada criativo. Mas assim tu acaba criando, tipo assim, eu acho assim que só que tem que às vezes tem que ver se o público que está lhe vendo está acompanhando as mudanças na internet hoje também. Faço muita piada do que está acontecendo. E às vezes eu dou umas erradas também. Eu já fiz cada piada que não colou, assim, eu queria um buraco para me enfiar aqui, porque pelo amor de Deus, né? Aí tentar reverter novamente no mesmo sermão. Porque assim, nem a validação é importante hoje, né? Hoje. Sim. Né? Assim, mas como você falou, esse contexto todo acho que é fundamental.